Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, vai abençoar muito a sua vida. Então aproveite que o culto ainda está começando, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor. Um bom culto, Deus te abençoe.
Amém, queridos. Depois desse louvor tão poderoso, eu quero reafirmar, que é uma alegria muito grande ter você aqui conectado conosco, a sua família. Que bom, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, e eu quero lembrar para você que nós já retornamos com o nosso culto presencial. Estamos funcionando aos domingos, sempre 10 horas da manhã. Então, se você puder estar conosco, se não tiver nenhuma comorbidade, nenhuma restrição, faça questão de estar conosco, porque nada substitui o culto presencial. Amém, queridos? Então nós aguardamos você, aguardamos a sua família, para juntos estarmos celebrando ao Senhor aqui
em nossa igreja, né? No nosso templo tão lindo que o Senhor nos deu. E agora nós vamos fazer o nosso Minuto Conexão, é aquele minuto especial que você tem para tirar uma foto, para enviar uma foto, para enviar o link desse culto. Deus vai falar muito com você nesse culto, você vai ter 1 minuto para fazer isso. Então prepara aí a sua câmera e vamos juntos fazer uma foto bem legal e postar nas redes sociais, tá bom? Então vou contar até 3 e você vai ter 1 minuto para fazer isso. 1, 2, 3. Minuto Conexão. Glória a Deus, estamos de volta e agora esse tempo tão precioso, tão especial, que é o momento do ofertório, é o momento onde nós temos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você pode fazer isso agora mesmo, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, e devolvendo o seu dízimo e fazendo uma oferta generosa. Ou, se você preferir, ao longo da semana, ir até uma agência bancária, uma casa lotérica, e demonstrando a sua fidelidade. É muito importante entender isso, querido, a importância de sermos fiéis ao Senhor, de sermos generosos na obra de Deus. Tudo o que acontece em nossa igreja local é através do seu dízimo, da sua oferta. Então não abra mão de ser um investidor, um potencializador do crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Nós estamos falando, baseado no texto de Gênesis, capítulo 4, da oferta de Abel e de Caim. Na primeira semana eu falei da necessidade que nós temos de agradar a Deus. E aí Abel, ele teve o start, convenceu o seu irmão e fizeram um altar e ofereceram uma oferta ao Senhor. Na semana anterior, na semana passada, eu falei sobre a importância de não ofertarmos de qualquer maneira. E nós vimos as qualidades, na verdade as características da oferta de Abel e as características da oferta de Caim. E eu quero ainda seguir nessa linha, para não ofertarmos de qualquer maneira, e eu quero sair um pouco de Gênesis e ler com você 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. E aqui nós vamos perceber 2 características importantes a fim de não ofertarmos de qualquer maneira. Diz assim o texto, que você conhece bem. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A gente já percebe aqui no verso 6 a primeira característica, de ofertarmos com generosidade. Nós vamos colher na proporção das nossas ofertas. Então, se você quer colher com fartura, oferte com fartura. Se você quer colher de forma generosa,
oferte com generosidade. E o texto segue: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós percebemos nesse verso 7 duas características importantes que precisam estar agregadas, às nossas ofertas e aos nossos dízimos. Primeira, nós vimos a importância da generosidade. Agora eu quero falar com você sobre gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos entender esse princípio e ao devolver o nosso dízimo, ao devolver a nossa oferta, isso precisa ser feito com o coração grato. E a outra característica que nós vemos é a alegria. Não é isso que a Bíblia fala? Que Deus ama quem dá com alegria. Então, é indispensável esse momento de ofertório, esse momento de entrega, nós estarmos alegres, nós estarmos felizes em poder investir no reino de Deus. E aí, o verso 8, onde está a promessa, nós vamos tomar posse juntos agora, que diz assim: e Deus, Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então, a promessa de Deus para aqueles que entendem o princípio da semeadura, para aqueles que praticam a semeadura, Deus promete nos abençoar. Eu quero orar por você, eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que esse é um tempo especial, um tempo onde nós temos a oportunidade de demonstrar alegria, de demonstrar gratidão, de sermos generosos e de maneira alguma ofertarmos de qualquer maneira. Queremos entregar algo com excelência para o Senhor. Abençoe o meu irmão, abençoa a minha irmã nesse momento. Deus, que no nome de Jesus o Senhor esteja abrindo as comportas, as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas sobre esta vida e sobre essa casa. Receba, querido, o melhor de Deus, receba a provisão de Deus, receba os recursos de Deus e seja generoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe e uma boa semeadura. Olá, queridos! Vamos agora conferir juntos as nossas programações. Esse é o nosso Paz News. E você que tem sede de Deus, toda sexta-feira, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube, acontece o Culto da Vitória, onde você pode receber uma palavra de avivamento, uma palavra de fé que Deus tem para você. Não deixe de assistir. As nossas reuniões de Life Groups continuam acontecendo de forma online. Entre no nosso site e encontre os endereços disponíveis. Não fique de fora dessa.
E para você que é um líder compromissado, um discípulo de Jesus, toda terça-feira às 20h30 online, nós temos o nosso Tadel. Deus tem mais para você. E agora eu trago uma novidade para você, que é do Difflin. Todo último sábado do mês, às 18h30, vai estar acontecendo o culto Difflin, onde nós teremos louvor, adoração e uma palavra de Deus abençoada para a sua vida. Não fique de fora dessa, venha e traga um convidado com você. E essas foram as nossas informações semanais. Por aqui é só, mas não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Agora, fique com uma palavra poderosa que Deus tem para vocês. Paz! Nós veremos nessa mensagem o tema Vencendo o Comodismo. Todos nós temos nas nossas vidas algumas áreas em que nós nos acomodamos, causando talvez uma zona de conforto ou até mesmo desconforto. Podem ser coisas grandes, como podem ser coisas não tão grandes assim. A palavra comodismo significa comportamento de quem é egoísta, de quem evita assumir compromissos e se afasta das dificuldades. Vem da palavra cômodos, no latim, que significa adequado, conveniente, satisfatório. É muito fácil nós ouvirmos de uma pessoa comodista assim: deixa para lá, isso se resolve, não esquenta a cabeça com isso. Às vezes, realmente, você não precisa esquentar a cabeça com coisas que não valem a pena. Mas, nesse sentido dessa mensagem, é postergar algo que precisa ser encarado. E Jesus, ele nos ensina como lidar com o comodismo. Eu gostaria que você lesse comigo João capítulo 5, versos de 5 a 14. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Nós vemos aqui, no primeiro momento, que há uma multidão de pessoas doentes num lugar chamado Tanque de Betesda. Esse nome, Betesda, significa lugar de misericórdia. E essas pessoas estavam ali envolvidas por uma crença
de que um anjo desceria e moveria as águas para que as pessoas que entrassem ali fossem curadas. Alguns manuscritos antigos não trazem essa referência. Por isso, acredita-se que isso foi colocado para mostrar o pensamento que havia naquele período, e não propriamente a palavra de Deus falando que isso acontecia. Isso é muito importante a gente saber sobre esse contexto do que eles pensavam, do que estava acontecendo ali. E havia naquele lugar um paralítico há 38 anos. Então, para pensar comigo, várias pessoas doentes esperando um movimento nas águas. E um homem que há 38 anos estava ali. Quando Jesus pergunta para ele sobre essa situação dele, quando Jesus olha para ele e pergunta, você quer ser curado? Aquele homem fala, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até aquele lugar quando as águas se movem. Então, nós vemos aqui uma questão muito interessante sobre o comodismo. Primeiro, uma pessoa comodista, ela está sempre esperando que as águas se movimentem para ela. Ela não toma a iniciativa de fazer e de ser. Está sempre esperando que alguém faça algo por ela ou que as circunstâncias mudem. E no caso daquele homem, ele já estava ali há 38 anos. Então, essa pergunta de Jesus, ela é muito profunda. Jesus, quando o cego Bartimeu falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, no caminho de Jericó, e Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E ele fala, que se abra os meus olhos para que eu veja. Então, Jesus ele pergunta para esse homem também, você quer ser curado? Porque ele queria saber qual era a motivação real daquele homem de estar ali, porque 38 anos é muito tempo, gente. Imagina que ele tenha ido para lá com 20 anos, ele já estaria com 58. Imagina se ele foi para lá quando ele tinha 30 anos, ele já estaria com 68 anos. 38 anos esperando com que algo acontecesse. Há algo positivo na atitude dele? Talvez sim, de crer. Eu não tenho, realmente, nós não temos como julgar o pensamento, o sentimento dele, mas com certeza Jesus queria ensinar a ele, e nos ensina ainda hoje, algumas lições. E quando ele pergunta, você quer ser curado? Ele dá uma desculpa, Senhor, ninguém me leva para lá. Como eu não posso andar, quando o movimento termina, passou o tempo. Então nós vemos desculpas daquele homem para que ele não fosse alcançar o seu objetivo. Uma outra coisa que nós vemos, que Jesus fala para ele, logo em seguida, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande, no verso 8. Então Jesus dá uma ordem para ele. É claro que com essa palavra de Jesus houve uma intervenção sobrenatural de Deus. Não foi apenas a palavra pela palavra, mas Deus encontrou naquele homem um lugar para exercer o seu milagre. E diz o texto, e é tão interessante isso, que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aí, em relação a tirar aquele homem daquela situação, ele toma uma posição. Ele se levanta e não apenas se levanta, ele pega a sua maca e ele anda. Isso fala de um movimento que partiu dele. Pensa comigo, no início ele estava esperando que houvesse um movimento exterior nas águas, nas circunstâncias, para que ele fosse levado até o tanque de Betesda. Agora não, o movimento ele parte de dentro para fora, a partir da fé, a partir da palavra de Jesus, a partir do poder de Deus. Então ele se levanta, não somente se levanta, mas ele toma a sua maca e ele anda. Então, há momentos da nossa vida em que Deus ele nos faz da mesma forma. Ele fala, filho, eu estou com você. Ande, levante-se, assuma a sua responsabilidade, assuma a sua posição.
pois eu estou com você. Eu gostaria que você visse um outro exemplo comigo, que está em Gênesis capítulo 11. É interessante que esse texto é um texto muito pouco mencionado em mensagens, em pregações. E diz assim, no final do capítulo 11 de Gênesis, no verso 31, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho. Abrão e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Aí logo no verso 12, no capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso me chamou bastante atenção, porque o chamado para ir a Canaã, a terra prometida, havia sido dado ao pai de Abraão. Ele teve esse chamado, ele teve esse desejo no seu coração, eu diria que é chamado porque houve um desejo no coração dele, houve um sonho no coração dele, e Deus, ele atua nas nossas vidas nos dando sonhos, palavras, desejos, ele atua fazendo o querer e o efetuar, como diz a palavra de Deus. Então, ele teve esse desejo de ir a Canaã, só que ele pegou toda a família e foi, parou lá em Harã, e ali diz o texto que ele viveu 205 anos e morreu. Quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que ele fala é, sai daí, Abraão. O seu pai não chegou à terra prometida, mas você vai chegar. O seu pai não chegou a Canaã, mas você vai chegar. Larga todo mundo, leva só sua mulher e vai. Ele leva o sobrinho e tem um problema, mas aí é uma outra história que eu não vou aprofundar. Mas o que eu quero dizer é que Deus estava falando para Abraão que ele tinha que sair da sua zona de desconforto, porque aquilo não era conforto. E se Deus não tivesse chamado Abraão e ele não tivesse obedecido, ele também teria morrido junto com a sua família ali onde o seu pai também se estabeleceu. E nós vemos isso, por exemplo, eu conheço algumas famílias e é tão interessante a gente lidar com aconselhamento durante tantos anos e nós vemos pessoas vencendo seus limites, vencendo talvez a perspectiva da sua própria família. Eu conheço pessoas que ninguém na sua família havia feito um curso superior e essa pessoa tinha dificuldades de enxergar que ela poderia ir além do nível educacional dos seus pais, dos seus irmãos e talvez fosse até questionado por isso. Mas aquela pessoa perseverou e conseguiu vencer na vida. Então, às vezes, situações que nos limitam, que nos traz essa fonte, essa forma não apenas de conforto, mas desconforto, elas precisam ser vencidas. E são vencidas a partir da nossa postura, de dentro para fora. Nós temos um inimigo sagaz, Satanás e seus demônios, mas nós precisamos perceber também que a maior fonte das nossas limitações não está fora de nós, está dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e no medo de romper, no medo de ir além, no medo, no receio. E Jesus falou para aquele homem, levante-se, anda, e ele assumiu essa posição. Logo em seguida, uma outra situação que nós vemos é que ele foi para o templo. E era um sábado, não era um dia de trabalho, e ele está carregando a sua maca. É interessante que os religiosos, eles não se alegraram com a cura dele. Eles simplesmente ignoraram o fato dele estar ali há 38 anos a ser curado, e eles se prenderam na situação de que aquele dia não era um dia para que aquilo acontecesse. Gente, isso é uma cegueira tão grande, aquilo que Deus quer fazer em nós. Então, nós vemos também que aquele homem, ele precisou enfrentar essa casta religiosa que queria tolhi-lo da alegria, da graça de Deus demonstrada na sua vida. Afinal, Jesus mesmo já havia falado anteriormente, o sábado não foi
criado para trazer aprisionamento à graça de Deus, mas para um dia de louvor, de adoração. Amém? Então, às vezes, nós deixamos de celebrar a alegria das nossas vitórias por causa dessas picuinhas que nós vemos e ouvimos. E nós também precisamos vencer isso, vencer essa acomodação que muitas vezes aqueles crentes cascudos, os religiosos têm. Celebre a vitória, celebre a alegria, não se deixe perder desse momento tão lindo. E por fim, ele não sabia quem era Jesus, ele recebeu a graça de Deus, ele foi curado, ele foi estimulado, ele se tornou uma nova pessoa. E olha que lindo, Jesus vai ao encontro dele no templo. Agora não mais no tanque de Betesda, agora não na rua, no caminho, mas dentro do templo. E isso tem um sentido muito importante para nós, porque isso fala que aquele homem tomou uma posição também de glorificar e agradecer a Deus. O que ele estava fazendo no templo? Templo é um lugar de adoração, templo é um lugar de oferecer sacrifícios, é um lugar de gratidão. Ele não foi simplesmente viver sua vida, ele foi ao templo, ele foi talvez com a ideia mesmo de glorificar a Deus. E ali ele tem outro encontro com Jesus. Só que agora Jesus fala para ele, você está curado. Aleluia. Então, Jesus, ele fala para aquele homem, você está curado. Você não é mais um prisioneiro do comodismo. Você não é mais um prisioneiro das suas limitações. Você está curado. Porém, Jesus dá uma continuidade. Ele diz para ele ainda, vá e não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E por fim, nós vemos que Jesus, ele vai ao encontro daquele homem agora andando, ele não é mais um paralítico, ele não está mais naquele lugar por busca de uma cura, de um movimento, ele já recebeu aquilo e ele encontra com ele no templo. Isso é muito simbólico, porque aquele homem poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas ele vai ao templo e lá ele tem um encontro com Jesus. Isso fala sobre a disposição dele também, não só de andar, não só de levar a sua própria maca, ou seja, assumir a sua vida, mas de ir ao templo, de buscar, de agradecer, de buscar também uma cura que fosse espiritual. Então, Jesus, ele cura aquele homem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ou seja, a manifestação de Deus para as nossas vidas, ela também é integral. Há coisas da nossa vida que nós só vamos vencer a partir da nossa posição espiritual com Deus. E é isso que Jesus fala para ele. Ele diz para ele, nesse encontro que está lá no versículo 14 do capítulo 5 de João. Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Nós não sabemos exatamente a história desse homem, mas pelas palavras de Jesus, ele havia sido não apenas curado fisicamente, mas liberto espiritualmente falando. E ele precisava manter aquela posição através da obediência, através da sua postura de buscar, de andar com Deus. Então, como conclusão, eu gostaria de falar sobre um filme que eu acho que ele está tão relacionado a essa mensagem, que é O Terminal, com Tom Hanks, né, um filme do Spielberg, que não é novo, eu não me lembro exatamente o ano que ele foi lançado, mas fala de um homem que havia saído da sua nação e ele foi para os Estados Unidos, para Nova York, porque ele havia, no final você vê isso, gente, não spoiler, porque isso aqui já é mais que conhecido, né, um filme bem antigo. E ele havia feito uma promessa, e seu pai já estava morto e ele queria cumprir aquela promessa. E ele está ali e ele fica por 9 meses ali naquele terminal, porque
ele não pode sair para Nova York, porque assim que ele chega lá, há um problema no seu país e ele não consegue ter o seu visto aceito. Ele não pode voltar para casa e ele não pode sair para Nova York, ele fica nesse entre-lugar. E o mais interessante é que o personagem dele é um personagem que, apesar de estar limitado naquele espaço temporal, ele não é uma pessoa acomodada. E ele lida com diversas pessoas naquele local que apresentam várias áreas de um comodismo absurdo. Um homem era foragido e estava ali escondido. Uma comissária de bordo que ele acaba se apaixonando também havia feito coisas... estava num relacionamento abusivo que ela não conseguia se livrar, não conseguia se liberar. E há também um homem que ele queria se declarar para a moça, mas ele não tinha coragem. Então ele lida, e inclusive o diretor do aeroporto, que era uma pessoa ambiciosa e que estava esperando a sua promoção acontecer também, mas ele também não fazia muito por onde. Então, se você parar para pensar, há várias pessoas ali ao redor dele que são pessoas presas, limitadas por suas próprias escolhas e medo de assumir responsabilidades, de sair daquela zona de desconforto. E ele dá uma lição tremenda, o filme é maravilhoso. E a frase que eu acho mais interessante que sumariza, né, esse filme é: todos esperamos por algo. Todos, inclusive ele fala isso, né, o personagem vivido pelo Tom Hanks, ele fala no final: todos esperamos por algo. Só que Jesus, ele nos ensina que ele, quando nós nos voltamos para ele, mesmo que tantas pessoas estejam esperando pelo movimento, para que algo aconteça, ele veio para nos dar essa resposta. E se nós lermos João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Jesus veio até nós para nos libertar do comodismo e dessas áreas da nossa vida que ainda não estão liberadas. E com certeza, a partir do momento que nós aprendemos a entregar a Jesus, a andar com Ele, a conhecê-lo, a obedecê-lo, nós ganhamos uma qualidade de vida integral no nosso espírito, na nossa alma, do nosso corpo. E eu quero terminar dizendo que Jesus vem até nós e somente nele podemos, de fato, ser curados. Eu gostaria de orar por essa mensagem que não fala apenas a você, fala a mim. É uma mensagem que realmente me estimula a continuar vencendo meus limites e a expressar e motivar outras pessoas a seguirem por esse caminho também. Pai, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por aquilo que nós podemos aprender com as atitudes desse homem, com a resposta que ele dá à sua pergunta: você quer ser curado? E essa é a resposta que nós também damos ao Senhor. Senhor, sim, eu quero ser curado, eu preciso do teu poder, da tua graça, entrando na minha vida e me fazendo vencer a mim mesmo, o maior dos meus inimigos, me ajudando a vencer os meus limites, as minhas zonas de conforto e desconforto, e realmente tomar uma postura de pé diante de Ti. Senhor, que o Senhor venha tocar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que ainda ouvirá futuramente, e que o Senhor esteja falando aos nossos corações e se revelando a nós a cada dia da nossa vida. Muito obrigado. Amém. Gostaria de pedir a você que compartilhasse essa mensagem, se ela te edificou, a pessoas, seus amigos, seus familiares, seus conhecidos. Compartilha. Se inscreve no nosso canal também, porque você vai ser muito abençoado
com novas notificações, com novas mensagens. Nós temos aqui um telefone de contato que você pode falar conosco, pedir oração. Se você quiser conhecer um pouco sobre nossa igreja, Paz Church São Gonçalo, nós estaremos muito felizes em falar com você. E que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Bom dia, Mirante! Bom dia, Cristina! Tudo bem? Tudo sim! As aulas são um pouquinho puxadas porque eu tô aprendendo a orar. Eu já percebi que você está crescendo muito nessa área de oração. Eu acho que é momento que você já pode começar a ajudar a outras pessoas através da intercessão. Ah, eu gostaria disso! Ok, então o que vamos fazer? Temos um lugar secreto aqui de intercessão. Eu vou enviar para ti o código para entrar. Cristina, aqui no lugar secreto é um lugar onde você pode conectar com o coração de Deus e orar sem distrações. Nossa, mas o que é isso? Isso aí é uma janela onde você vai poder enxergar coisas que estão perto do coração de Deus. Ah, eu quero entender as coisas do coração de Deus. Porque quando você ora por aquelas coisas que estão perto do coração de Deus, você tem orações muito poderosas. Até logo, Cristina. Vou deixar você aqui para orar. Até, tá bom. Estou sentindo no meu coração quanto de amor Deus tem pelo mundo. Também estou sentindo tanta dor no coração de Deus por causa do pecado, as doenças e a tristeza no mundo. Deus odeia o pecado e a maldade porque destroem as pessoas que Ele ama tanto. Cristina, agora você está sentindo o meu coração de amor pelas pessoas. Agora você entende que o meu coração está cheio de dor e angústia quando sinto o sofrimento das pessoas que tanto amo. Agora você tem a revelação da profundidade do meu amor. E também entende o quanto eu sofro quando vejo as pessoas sendo destruídas pelo pecado e a maldade. Agora você está pronta para ser uma guerreira de luz e lutar pelas almas. Quando você ora, a minha palavra e a minha vontade, a minha presença e o meu exército espiritual entram na terra para estabelecer vida. Você tá com fome, né, bebê? Faz 2 dias que você não comeu. É tão difícil depois que seu pai morreu. Mãe. Salmos 68:5 diz que tu és o pai para os órfãos e defensor das viúvas. Eu peço que o Senhor dê alimento para este órfão, porque tu és o pai dele. Obrigado por defender a mãe segundo a tua palavra. Senhor, é mesmo da tua vontade que eu leve comida para aquela família? Olá, eu estava pensando em vocês e decidi trazer um pouco de comida. Uau! Olha aqui. Olha o que tio trouxe pra você, Ana. Esse bolacha. Uau! Obrigada. Trouxe mais algumas coisas. Pode ficar com tudo. Sério? Sério. Uau! Obrigada. Obrigada, Deus. Meu amor, eu fui no médico junto com ele e ele mesmo falou que ele tem um buraco no coração. Então o médico recomendou a gente fazer uma cirurgia daqui 2 semanas com ele. Nossa, Deus, essa situação é muito difícil. Eu não posso perder o meu único filho. Eu quase nem posso andar sem ficar cansado.
Senhor, eu oro pelo Miguel e seus pais. A tua palavra diz em Salmos 147:3 que tu curas os de coração quebrado e cuidas das suas feridas. Miguel e seus pais estão feridos e com o coração quebrado. Cura o coração quebrado do Miguel e também os corações feridos de seus pais. Mãe, pai, eu sinto o poder de Deus, eu tô sendo curado. Glória a Deus! Nossa, que bom! Filha, fica aqui me esperando só um pouquinho que eu já volto, tá bom? Não sai daqui. Senhor, a tua palavra diz em Salmos 94:14 que não abandonarás o teu povo e nem deixarás desamparado aqueles que são de ti. Eu oro agora pela menina, não deixes ela abandonada nem desamparada. Envia uma família cristã para receber ela e ensinar a ela a tua palavra. Tu és o pai dos órfãos. Amor, acabo de me lembrar daquela criança que estava no parque ontem. Será que ainda está lá? Você sabe que eu estava me lembrando dela agora mesmo. Vamos ver se ela está lá ainda? Vamos. Menina, esse é o terceiro dia que você está aqui? A minha mãe deixou aqui e nunca mais voltou. Vamos com a gente. Nós vamos te dar comida, cuidar de você. Se a sua mãe não aparecer, você fica com a gente. Ela não vai ficar chateada se eu for com vocês? Não, nós só vamos cuidar de você. Boa tarde, Almirante. Olá, Cristina. Como foi no lugar secreto? Ai, foi incrível. Tipo, pela primeira vez na minha vida, eu estou sentindo esse amor de Deus de uma maneira muito, muito profunda. Oh, Cristina, eu lembro a primeira vez que eu senti o amor de Deus tão forte e chorei por horas por causa das almas. Minha vida foi totalmente transformada. Quando Deus me levou para orar para as outras pessoas, eu percebi uma coisa. Deus, ele usa as nossas orações para cumprir o propósito dele na vida das outras pessoas e eu achei isso muito incrível. Ah, Cristina, você está crescendo muito e você está se transformando numa grande guerreira do exército de Deus. Ai, eu espero que sim. E Cristina, quando você ora, você não tem o impacto que pode ter a longo prazo nos propósitos de Deus. Como assim, Almirante? Você lembra aquele menino que tinha um buraco no coração? Ele vai crescer e ele vai ter um ministério de cura muito poderoso e milhares de pessoas vão ser transformados e tocados pelo poder de Deus fluindo através dele. Uau! Cristina, você lembra daquela menina que foi abandonada no parque pela mãe? Aquela menina cresce e Deus usa ela para resgatar muitas crianças ao redor do mundo. Ela até chega a ter o maior ministério de crianças do mundo resgatando no Meio Oriente, nos países árabes, na África. Uau! Cristina, você nunca sabe como Deus vai usar as suas orações a longo prazo. Continue orando, Cristina. Então, a intercessão é muito importante. Você não sabe como Deus está usando suas orações para transformar e mudar a história do mundo.
Uau, Almirante! Eu quero que Deus continue usando a minha vida e também a vida das crianças de Pais Kids para mudar a história do mundo. Certo, certo. Tchau, tchau. Até mais! Oração é Solta a voz como uma flecha disparada em uma direção. Posso orar agradecendo, adorando com intercessão. Rasgo os céus com minha voz em oração.